Olá, estamos começando aí o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, não é? Que é uma tradição na discussão de temas importantes aqui para a cidade, para a região e para o país, né? O ambiente, as relações entre as pessoas, né? Tão conflituosas nos últimos tempos, sempre educação, meio ambiente, saúde, transporte, a segurança pública, o dia a dia, né? Da gente que vive, que mora aqui pela região metropolitana e, claro, o espaço sempre aberto para a pauta de assuntos de interesse nacional e internacional, né? Com a presença de Jair Bolsonaro lá no G20 e já causando problemas, já bateu de frente com a ministra britânica, a ministra alemã Angela Merkel, uma das líderes, 2 ou 3 mais importantes líderes mundiais, enfim, já está com a antipatia, com o distanciamento anunciado pelo presidente Macron da França, uma situação complexa e difícil, né? Aliás, a questão ambiental, o presidente Bolsonaro, na minha opinião, ele tem ideias absolutamente corretas, né, até um determinado ponto, né? Só que a forma dele colocar essas ideias, né, acho que a gente vive um momento dramático, a gente vive em Santos, na Baixada Santista, tantas restrições ambientais pelo nosso litoral. Veja a questão dessa ponte aí, defendida pelo governador João Dória, 8, 9 meses para você ter um licenciamento ambiental, quer dizer, a ponte. Aí ano que vem, ano eleitoral, aí o Estado não vai poder atuar, o contrato não vai, quer dizer, para 21 talvez, né? A gente volte a pensar na discussão desse ponto, desse assunto, com o problema essa questão de licenciamentos ambientais, uma ponte que tem aí 4 quilômetros talvez aí no máximo, né? Imagine obras de maior profundidade, né? Obras de maior vulto, né? Como é que você vai fazer com tantas dificuldades, tantas restrições? Eu concordo com o Bolsonaro em vários aspectos, né? Ele se coloca contrário a essas leis excessivas, mas da maneira como ele faz, né? Vai para cima, bate de frente com todo mundo, a coisa realmente fica muito difícil. Sempre lembrando que a nossa reprise, diariamente aqui pela Santa Cecília TV, acontece a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Ladies First aqui no Ponto de Vista, Gisela Monteiro, psicóloga clínica, doutora em psicologia social, né? Está com a gente aqui, e professora também, né? Está com a gente aqui para colaborar conosco em mais uma edição. Tudo bem? Prazer revê-la, gente. Tudo jóia, Edgar. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a você que está conosco, e prazer receber aqui o Marcelo Arias, né? Que tem aí uma atuação diversificada, né? Ao longo do programa a gente vai poder falar de algumas, porque de todas fica muito difícil, mas ele é psicobiólogo, filósofo clínico, né, e tem ainda uma série de outras atividades, de outras formações, enfim, que são muito interessantes, atua bastante com a questão do comportamento humano. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Tudo ótimo, Edgar. É um prazer enorme estar aqui no Ponto de Vista e mais uma vez na casa Santa Cecília, que eu tanto amo. Já dei aula aqui há muito tempo e sinto sempre um prazer inenarrável de ser convidado. Prazer é nosso inteiro a bordo aqui. E o Marco Santana está lá na ponta acompanhando as redes sociais, como sempre, né? As nossas transmissões e a sua participação sempre importante aqui com a gente. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Eu conheci o Marcelo Arias, acho que nem vai lembrar, 20 anos atrás ele era professor da Escolinha Radical de Surf, um entusiasta do surf. E depois eu vim acompanhando a carreira dele na área da neuropsicologia, né? Na área de desvendar a mente humana, das relações humanas, um profissional muito competente. E sem dúvida vai ser um programa muito interessante ao lado da Gisela também. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou por e-mail, contato@pondevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, lembrando sempre, né? Agora nós estamos com 12 horas de diferença para o presidente, né? Estamos com 12 horas atrás, né? Do presidente Bolsonaro. Mas os conflitos continuam aqui, né? O ministro da Educação veio com uma hoje que foi simplesmente inacreditável, né? Não vou nem falar, senão a gente vai perder muito tempo aqui, né? Não vale tanto assim. Bom, e lembrando sempre que a reprise começa às 8, o programa ao vivo acaba às 14h30, e até lá, só Deus sabe o que pode acontecer, né? Ou deixar de acontecer
não só na nossa combalida República, mas lá pelo G20 no Japão. Eu espero que o Bolsonaro tenha um comportamento diferenciado, se coloque, né, represente bem o país, né, e a gente consiga pelo menos possibilidades de novos acordos, né, de novos investimentos no Brasil, com geração de emprego e renda, que é o que estamos precisando. Né? Chega de notícia ruim, chega de notícia triste. Falar nisso, a gente viu aí, o mundo inteiro, né, viu aquela foto do pai com a filhinha, né, tentando chegar aos Estados Unidos, saíram de El Salvador, né, e acabaram morrendo, tentando chegar a nado, né, filhinha de quase 2 anos de idade, e é uma foto chocante, enfim, né. Quem fez a foto, como diz aqui o site do G1, coloca assim, que sirva para evitar novas mortes, né? Foi a autora dessa foto da tragédia que vitimou o pai e a filhinha, que eram oriundos de El Salvador, né? Como a situação em El Salvador é muito ruim, né? Tem lá os oligarcas, as oligarquias que comandam, né, o Estado, o país, enfim, a pobreza é muito grande, enfim, não é natural. Você vai procurar um lugar melhor, né, para viver. E os Estados Unidos é sempre o caminho, né? Aí pelas redes sociais você ouve análises, avaliações, comentários, né? Absolutamente diferente. Quem olha a foto tem uma visão diferente, né? Uns dizem, olha, isso não pode, como é que vai fazer uma coisa dessa e tal, que risco correu, estava na cara que podia acontecer. Outro fala, o desespero e tal, levou essa situação, que pena, que coisa lamentável e tal. Alguns vão usar as lágrimas, outros são mais frios, né, Gisela? A gente vê de tudo, né? A gente vê de tudo, acho que é uma situação muito ruim. Como aquela outra foto que tinha um menininho também na beira de uma praia, de bruços, com o rostinho, né? Ninguém expõe um filho de 2 anos, né? As pessoas minimamente conscientes e saudáveis expõem um filho de 2 anos ou uma menina a esse risco do nada, sem uma necessidade, sem um desespero. Eu não sei o caso, detalhes dessa situação, não acompanhei o que aconteceu, mas a necessidade de sair ou o desejo de sair do seu país de origem por conta do seu país não oferecer condições mínimas de vida, né? De você ter um trabalho, sustentar sua família. Talvez ele tenha justamente levado a filha para tentar sensibilizar, porque situações que tem criança. Agora, o governo americano ele é cada vez mais insensível, né? O presidente americano, ele já tomou atitudes com relação às crianças, a separação das crianças dos pais nas fronteiras, que são injustificáveis em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Não precisa ser psicólogo para a gente entender que isso não se faz. Eu só posso atribuir isso ao desespero dos pais, a uma necessidade premente de sair do país e tentar alguma coisa boa. Ninguém faz isso para matar um filho, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? E, bom, em relação ao governo americano, o Trump acusa os democratas, né, porque não acataram a questão do muro, das separações, enfim, os democratas atacam o Trump por ser insensível dessa maneira. Mas, como eu disse para a Gisela, né, Marcelo, cada um tem a sua visão desse tipo de coisa. É curioso isso, né? Eu concordo com a Gisela. Eu acho que o que está faltando para nós, eu acho que vai demorar um certo tempo ainda para a gente desenvolver isso, é lidar melhor com as mídias sociais. As mídias sociais nos trouxeram benefícios que são incomensuráveis, a gente consegue se conectar com as pessoas no mundo todo através de um clique, mas ao mesmo tempo nós temos a possibilidade de nos manifestar a todo e qualquer momento, e o automatismo, concordo, discordo, que praticamente todos nós temos em determinados momentos, às vezes faz com que a gente perca um pouco da sensibilidade, né? E depois de uma foto como essa, é muito comum milhões de pessoas começarem a se manifestar e buscar culpados. E eu lembro do sociólogo Zygmunt Bauman falando que nós estamos, de certa maneira, ficando cegos moralmente, né? Sem perceber, pessoas muito boas acabam querendo sinalizar virtudes a todo momento, fazer juízos muito precoces do que aconteceu, sem mergulhar profundamente na notícia, sem tentar separar o joio do trigo. Mas eu acredito que vai demorar aí, demanda mais uns 20, 30 anos para que a gente consiga aprender a lidar com as mídias sociais, né? Todo mundo tem voz, mas, como eu falei, esse automatismo, esse afã
de querer se manifestar imediatamente após uma notícia, sem averiguar o fato, muitas vezes faz com que sinalizemos determinadas virtudes que às vezes nós não temos. Eu, conversando com o Aldo Neto, companheiro nosso jornalista, o Aldo é um especialista em redes sociais, internet, essa coisa toda, e o Aldo defende a tese de que as pessoas precisam entender o seguinte: você não precisa se manifestar nas redes sociais sobre tudo. Nem deve. Pois é. Esse é a melhor solução, o melhor conselho. Você não deve se posicionar sobre tudo. Mas o Aldo coloca: você não precisa falar sobre tudo, amigo. Não é porque a pessoa, aquela foto está ali, se você não tem exatamente o que dizer, fica quieto, deixa passar. Na dúvida, preserve-se, né? Não se exponha. Não alimenta mais, né? Para ter um debate em cima de uma cena daquelas, entendeu? É evidente que a pessoa está procurando uma vida melhor. A burrice também é democrática, né? Assim, as pessoas dão opiniões medíocres e sem nenhum conhecimento, como o Marcelo falou. Você não é obrigado a dizer concorda ou discorda, você não precisa dizer nada, aliás. Você deve se... Eu acho que as redes... A gente tem que aprender muito a usar, a gente está engatinhando nesse sentido. E eu sempre uso esse exemplo. As pessoas expõem a vida particular, os filhos. Será que quando essa criança que tem 5 anos, tiver 15, ela vai ficar feliz em ver toda a vida dela exposta em fotos semanais no Facebook ou no Instagram, ou se não for diárias, né? Então, e é desnecessário, não tem função isso, a não ser você espalhar, porque quanto mais você posta e fala, menos você lê e curte. Né? É inversamente proporcional. Ninguém que fala muito, escreve muito, porque a pessoa tem a necessidade de falar, de se expor, como se ela tivesse o julgamento mais coerente e mais profundo. Tem uma coisa curiosa que as pessoas confundem bastante liberdade de expressão, que logicamente é um direito de nós, e a liberdade de opinião, que a liberdade de opinião é relativa, porque se a pessoa não pode emitir uma opinião como se fosse um especialista, é um assunto para não domina, né? Chegamos ao ponto e falamos assim: a Terra é redonda. Não, discordo. Né? Chegamos nesse nível, né? Eu tenho a minha opinião, a pessoa tem uma opinião que não é baseada numa realidade, não tem reflexo nos fatos que possam ser comprováveis, né? Ela emite uma opinião baseada naquela convicção. Como chama? Terraplanistas. Terraplanistas. Então, a pessoa manifesta sua opinião baseada nas suas convicções, do que ela imagina que a realidade seja, o que ela gostaria que a realidade fosse, né? Então, isso aí é um grande problema, que a partir do momento que ela coloca isso na rede social, as pessoas que têm aquela mesma convicção, isso aí acaba se espalhando, pega uma proporção geométrica, e quando a gente percebe aí, já perdeu completamente o controle. Né? Você me fez lembrar uma fala muito comum na filosofia, né? Nós não temos direito à nossa opinião, nós temos direito ao nosso argumento. Minha opinião é só uma fração do argumento, é a conclusão. Né? E é interessante porque a maioria de nós acaba, de certa maneira, afirmando a todo momento que temos direito à opinião, e a opinião ela fica sendo tratada como se fosse um animalzinho de estimação, né? Quando na realidade nós deveríamos tratá-la a pão e água, né? Que sobrevivam as mais fortes. Mas é que o argumento, ou a argumentação, é que na maioria das vezes as pessoas não têm. Sim. A pessoa opina naquilo... Vira um achismo, né? Vira um achismo, a pessoa opina naquilo que está de acordo com o que ela acha, com o que ela pensa, não é verdade? E aí as coisas vão se multiplicando, muitas e muitas vezes por banalidades, né? Ou uma foto dessa, por exemplo, que eu prefiro pensar, como a gente colocou aqui, né? Evidente, situação muito ruim em um país como El Salvador, pobreza muito grande, não há emprego, não há possibilidade de se melhorar de vida, e a tentativa de que isso pudesse acontecer num país como os Estados Unidos, né? Que, aliás, os imigrantes colaboraram muito, né, para o crescimento, o desenvolvimento dos Estados Unidos. É um país feito por ingleses, por irlandeses, parte de italianos, africanos que foram para lá, escravizados, depois latinos, né, especialmente ali na Flórida, por ali, né, no sul dos Estados Unidos, enfim, né. E agora vem esse xenófobo, não sei se dá para se dizer isso, né, mas acho que ele é xenófobo, né, o presidente Trump, e causa
Não sei se vocês lembram do qual astronauta que... Acho que todos que têm a possibilidade de ver a Terra do alto, né, e comprovar que ela é redonda, mas que falam que quando você vê fotos da Terra, não tem divisão política, você vê terra e mar, continentes, né? E quando você vai se aproximando, até por conta das luzes, da urbanização, e você vê os contornos dos países, esse mistério do... Né, quando você muda a escala e chega no plano na Terra, as pequenas diferenças, né? Então, essa linha que nos separa pode nos tornar inimigos. Né? Então, a gente está com capacidade de fazer coisas extraordinárias na ciência, na tecnologia, e a gente não consegue conviver com alguém que gosta mais do amarelo ou do azul. Então, o humano tem... A gente tem essa capacidade, quando você está falando de argumento, o argumento é um conjunto de ideias acerca de um assunto. E às vezes você pode até argumentar contra o que você gostaria, né? Eu não gostaria que a minha conclusão fosse essa, mas a lógica me leva para essa conclusão. Muito difícil. Mas isso é muito difícil. Isso é um rigor, né? Você tem que ter um rigor científico aí de critérios argumentativos, como a Hannah Arendt, quando falou da banalidade do mal, ela foi super trucidada pelos judeus, dizendo que os caras não são psicopatas ou psicóticos, são pessoas comuns que exercitaram, que levaram, né, no julgamento do Eichmann, que ela foi fazer todo aquele trabalho, são pessoas comuns que podem se tornar antissemitas e praticar o antissemitismo, né, e segregar as pessoas. E ela foi trucidada, ela sendo judia, ela talvez gostasse de não ter essa conclusão. Mas ela foi levada a isso. Né? É a mesma coisa que você apoiar um candidato. Né? Eu apoio o João, acho que é o melhor candidato. Mas vai ganhar o Pedro. Pô, mas tu não apoia o João? Como tu vai ganhar? Na cara que vai ganhar o Pedro. O que eu posso fazer? Na minha opinião, o João é o melhor candidato. O cara mais preparado, tem experiência, mas pô, todos os indicativos dão conta que o Pedro vai ganhar. O que eu vou fazer? A pessoa acha que, não, tu está mudando de camisa. Trocou de camisa? Não, eu troquei a camisa. Está na cara que o cara vai ganhar. O que eu vou fazer? Eu vou continuar brigando, lutando, só continuar a votar no cara? Vou votar. Mas vai perder. Não tem problema, o meu candidato é o meu. Mas eu sou obrigado a reconhecer. Tudo indica, está na cara, é óbvio que o outro será o vencedor. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Né? Você dá uma opinião a respeito de um tema, né? E se se desencontra aquilo que está na cabeça da pessoa, você já é taxado, já é rotulado de alguma coisa, né? Agora, se me perdoa. Eu lembrei agora de um amigo meu, estávamos falando de argumentação, e eu sugeri para ele que está gostando de filosofia, eu falei, você já leu o Órgano do Aristóteles? E Aristóteles, que viveu 400 anos antes de Cristo, né, e escreveu seus livros ainda em papiro, né, e que muitas vezes é desmerecido, né, por muitos estudantes que acham que é velharia, e ele começou a ler o Órgano, que estabelece as regras da argumentação, que estabelece as regras do debate. E ele ligou para mim e falou, Marcelo, eu estou me sentindo um ignorante, eu não consigo passar da segunda página, me ajuda, por favor. Eu falei, bem-vindo, não é à toa que a gente fala desse cidadão há 2.500 anos. Né? Então, muitas vezes, a gente pode ficar preso num certo cronocentrismo, de achar que o nosso tempo é melhor, que pelo fato de outras lógicas terem transcendido a lógica aristotélica, que aquela lógica ela não é útil mais. E que bom seria se nas escolas hoje nós resgatássemos essa sabedoria, estudássemos a lógica aristotélica. O nível dos debates ia melhorar sobremaneira. Mas foi muito interessante ele ligando para mim e falando, Marcelo, cara, eu não consigo entender uma linha desse cidadão. Eu falei, bem-vindo, 400 anos antes de Cristo. E o curioso que a gente vê muito frequentemente é as pessoas primeiras fazer o caminho ao inverso. Primeiro ela tem a conclusão, depois ela vai buscar fatos, né, ou posições, para reforçar, para confirmar. E quando ela não encontra, ela recorre às fake news, às crendices, às tradições, assim por diante. Né? Então é o caminho completamente inverso. Primeiras conclusões, para depois buscar desesperadamente alguma premissa que dê suporte para a conclusão. É que normalmente as pessoas não alcançam, não conseguem dar suporte àquela sentença, né, que elas mesmo definem. Né? Agora, para explicar um pouquinho, Marcelo, antes de a gente ir para o intervalo, neurobiologia ou psicobiologia,
Enfim, define isso aí para a gente poder... A psicobiologia nada mais é do que a união da psicologia, do estudo da alma, do estudo da mente, com as neurociências. As neurociências são ciências novas, elas devem ter 30, 40 anos, isso não significa que o homem não estudava o cérebro antes disso, mas a neurociência ela busca dar uma fundamentação para o nosso comportamento com base na estrutura cerebral. E é inegável que nos últimos anos se descobriu muita coisa a respeito do comportamento com uma base encefálica. E virou inclusive um modismo. Hoje se fala muito de neuromarketing, neuroeducação, a gente acaba descambando por uma certa banalização. Né? Inclusive uma outra coisa interessante é que nós estamos criando um segundo dualismo. Se nós vivemos há muito tempo atrás um dualismo entre corpo e alma, corpo e mente, hoje a gente tem um dualismo cérebro-corpo. Né? Porque tem muita gente falando que o teu cérebro isso, que o teu cérebro aprende, que o teu cérebro... Não é o cérebro que aprende, nós aprendemos com todo o nosso ser. Né? Mas é inegável que as descobertas na área da neurobiologia, elas colocam muita luz em cima do nosso comportamento, porque afinal de contas somos seres privados, e somos seres públicos também. Né? E ainda que o cérebro não seja necessariamente o produtor da nossa mente ou da nossa consciência, vamos imaginar que possa existir uma transcendência, ainda como hipótese, é inegável que existe um paralelismo entre mente, entre comportamento, entre consciência e o que acontece no cérebro. Tanto é que quando você lesa uma área do teu cérebro, você pode ter repercussões em cima da tua personalidade, do teu caráter, né? Da tua alma, em suma. Entendeu bem? Talvez você possa dizer que a mente é uma expressão do cérebro. Né? O cérebro é o órgão e a mente é uma manifestação desse órgão num ser, numa pessoa. Também é um jeito da gente entender isso. A gente tem, por exemplo, quando a gente fala de doença, a gente não costuma falar doença mental, você fala de transtorno. Porque a doença ela tem marcador, né? Ela tem marcador químico, físico, sintomas, você tem um conjunto de premissas e de órgãos que estão funcionando e sinais de quando ele não funciona bem. O cérebro também tem sinais de quando não funciona bem. Mas as doenças mentais, por exemplo, não se sabe o que provoca autismo, a esquizofrenia. Quem descobrir vai ganhar o Nobel, né? A gente não sabe ainda. Então a gente fala de transtornos porque é um conjunto de situações que indicam um mau funcionamento, uma má adaptação. Os códigos, o DSM, que é o Manual de Transtorno Estatístico e Diagnóstico de Transtorno Mental, ele muda muito. Infelizmente, criaram-se algumas doenças, tem uma grande necessidade de você criar doença mental, transtorno mental, para poder medicar e vender remédio. Né? Então, fobia social, até a própria síndrome do pânico, ela é questionável como um transtorno ou como uma crise de angústia. Né? Você tem uma crise de angústia, mas se chama de síndrome do pânico e vai medicando. Então você toma antidepressivo para parar de fumar, para parar de comer, para eventualmente melhorar na depressão, para uma série de outras coisas. E tem 9, 10 classes de antidepressivos. Cada vez se descobrem moléculas com menos efeito colateral, com mais potencial de ajuda, mas ainda a gente tem essa mente, que é a expressão do cérebro aí, como essa relação vai se estreitando, vai se aprofundando, como o Marcelo está falando, se descobrindo cada vez mais coisa, mas ainda a gente está bem distante de ter uma... A gente sabe, por exemplo, que o lobo frontal tem a ver com o impulso, com a tomada de decisão, que esse amadurecimento é bem lento, né? Agora os ingleses falam que isso é perto dos 30 anos. A gente costumava falar isso em torno dos 25. Então, quem sofre um acidente bate, né? A testa tem alguns comportamentos desse tipo. Mas tem gente que não tem nenhum tipo de lesão e tem. Né? Então, a gente tem que caminhar nesse estreitamento dessa relação cada vez mais. Eu acho que como o nosso bate-papo com relação à mídia, a gente ainda não sabe lidar muito bem com o conhecimento que a neurobiologia tem nos dado a respeito dos transtornos mentais, e é fato que a gente está medicamentalizando tristeza. Né? Parece que hoje em dia é pecado você ficar triste, né? Tanto é que temos duas vidas, né? Temos a vida do Facebook e a nossa própria vida. No Facebook está tudo sempre muito bom, né? E muitas pessoas acreditam que existe interesse, e eu acredito que existe assim interesse por parte de indústrias farmacêuticas, mas a gente tem que ser muito parcimonioso, porque meu pai, ele definhou até a morte como a depressão.
né? O fato de medicamentalizarmos tristeza não significa que, de fato, algum desequilíbrio químico não ocorra, mas, de fato, a gente não consegue diagnosticar hoje, a gente não tem um marcador objetivo, é tudo muito subjetivo, né? Mas que dádiva que existem os Prozacs da vida, né? Se existisse na época que meu pai adoeceu, talvez ele estivesse aqui comigo, né? Eu acho que é um assunto espinhoso, né? Espinhoso, precisamos tomar muito cuidado com essa medicamentalização dos afetos, mas ao mesmo tempo é uma dádiva termos essas químicas que podem, de certa maneira, restabelecer o nosso equilíbrio mental. Vamos para o nosso intervalo, voltamos já na sequência do Ponto de Vista, é rápido. Muito bem, a gente volta com a sequência do Ponto de Vista, aqui à esquerda o Marcelo Arias, psicobiólogo e filósofo clínico, né, que atua na área de comportamento humano, Gisela também, Gisela Monteiro, psicóloga, né, e professora também na área de psicologia, Santana lá na ponta, acompanhando as redes sociais, e o Jornal da Orla veio com uma matéria interessante, nós até brincamos aqui na mesa na segunda-feira, não é, Santana? Tínhamos aqui 2 advogados, um juiz, enfim, né? O Santana estava na ponta, eu aqui, como sempre, e fizemos uma enquete rápida. O tema era tatuagens, né? Que me parece deve ter alguma coisa a ver com essa coisa de comportamento também, né? Mudança comportamental, enfim, relação das pessoas com as pessoas, dos jovens com os jovens, enfim. Porque nos últimos 20 anos virou uma febre, né? Essa questão de você se tatuar. Naquela oportunidade, coincidentemente, sem preconceito aparentemente sem preconceito, né? Os 5 aqui na mesa não eram tatuados, não são tatuados. Aqui hoje já dá um 2-2 aqui, né? Porque o Marcelo, embora não tenha como mostrar aqui, é tatuado, a Gi também é, e o Santana e eu não somos, tá certo? Eu tenho uma tatuagem de segunda-feira para cá. De segunda-feira para cá não deu, né? Deu tempo, mas... Só se fosse aquela de grudar. Aqui, tem. ó, no pulso aqui tem... Os 2 pulsos. 2 pulsos, tá certo? E... É o nome do meu marido, porque eu sou submetida a ele. Brincadeira. Opa. Agora, como é que pode, hein? 20 anos assim? Porque a gente era moleque, a tatuagem era uma coisa assim de... Prostituta e marinheiro. Prostituta, Acho que é moda, né? Famoso polícia marítima e tal. É moda. O que me moda, preocupa... É moda, óbvio que é moda. O que me preocupa tem 2 coisas. Uma, se é moda eu usar um anel grande, um óculos desse formato, ou cabelo vermelho, o que quer que seja, quando for moda usar anel miúdo, talvez eu possa mudar para anel miúdo, ou deixar o cabelo crescer, mudar a cor, fazer o que for. A tatuagem ela é permanente, né? Então eu fui fazer uma quando eu tinha 50 anos, foi meu aniversário de 50 anos, são 2 flores que representam as minhas filhas. E aí quando eu fiz 51, eu fiz uma outra no outro pulso que é da minha mãe. Ponto. Então, e eu pensava indo, aos 50 eu já pensava, será que quando eu tiver 70 eu vou olhar para eles e falar, meu Deus, não aguento mais olhar essas florzinhas? E vou me cansar delas, né? Mas como elas ficam num lugar muito discreto e eu queria olhá-las, não era para expor para ninguém, é para mim mesma, outras pessoas podem ver, elas são discretas e ficam aqui. O problema da permanência é isso, você tatua aos 18, aos 20, aos 30, algo que vai ficar com você com 30 e 40. Então isso é uma questão. A outra é, será que, do ponto de vista psicológico, eu penso que eu não sou agradável o suficiente como eu sou e eu preciso me enfeitar e me transformar para que eu seja aceita socialmente ou por determinado grupo, por determinada pessoa? Então a tatuagem ela transforma. A gente tem desde a tatuagem que a gente vê mulheres mastectomizadas que tatuam mamilo, que reconstitui, que usa a tatuagem em grandes cicatrizes para enfeitar e disfarçar e tornar a situação menos desagradável, né, de uma marca muito forte no corpo, até coisas que podem dar uma determinada beleza. Mas nos preocupa quando eu não sou nada se eu não tiver essa tatuagem, seja porque ela é moda, seja porque o meu corpo não é atraente o suficiente e tem questões com a própria identidade, né? Então, acho que são essas 2 grandes preocupações aí. É isso, né, Marcelo? Você concorda também por esse caminho? O Marco me fez algumas perguntas muito interessantes ali para a matéria do Jornal da Orla. E eu acho que, da mesma maneira que o nosso corpo vai amadurecendo na nossa biografia, né, na nossa trajetória existencial, a gente também tem um potencial para amadurecer a nossa mente, a nossa alma. E dependendo do momento que nós estejamos, do amadurecimento da nossa psique,
os motivos que nos levam a fazer tatuagens são completamente distintos, né? Então vamos imaginar que eu ainda não esteja tão maduro e que viva ainda aquela plenitude da minha emocionalidade, que eu queira ser o centro do mundo, que eu quero que as pessoas olhem para mim. Provavelmente a tatuagem vai me ajudar a isso, né? Vai ajudar a mostrar que eu sou uma pessoa bonita, que eu sou uma pessoa agradável. Agora, a pessoa pode ter amadurecido um pouquinho mais na sua psique, pode ter desenvolvido valores sólidos, critérios sólidos e tatua algo que é importante, como a Gisela falou, de olhar. Eu quero olhar para lembrar de algumas coisas que me são muito importantes. Então pode ser um simbolismo que nos ajuda a não nos afastar de determinados critérios, de não nos afastar de determinados valores. Eu lembro que quando meu filho nasceu, eu tatuei nas costas, embaixo de um rabo de baleia que eu tenho, né, um mantra budista, só que com o nome dele, né? Noah, que possas viver nas águas lamacentas como a flor de lótus. Eu não vejo essa tatuagem, e ninguém vê, né? Mas eu sei que está aqui e é o meu desejo para o meu filho. Então é de um simbolismo muito grande, não tem a ver com estética, né? No braço esquerdo eu tenho uma coruja, que é o símbolo da sabedoria, da filosofia, que para mim tem tudo a ver, e no braço direito Buda, que significa o autodesenvolvimento, a procura de si. Mas as pessoas praticamente não veem as minhas tatuagens, mas eu estou bem com elas. Mas em alguns momentos é possível que você tatue um símbolo que mais lá na frente não vai ter muito a ver com você, né? Diga, Mário. Vou aproveitar aqui e refazer uma pergunta que eu fiz na matéria do Jornal da Hora, com relação à dor, né? Que as pessoas, tem até relatos de as pessoas se viciam em fazer tatuagens e que o ato de ser tatuado, aquela dor ali, seria algo prazeroso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que significa isso. Sim, Que nem a dor do parto, será? Eu fico imaginando se as pessoas que têm tatuagem hoje, né, não tivessem passado pelo rito, né, acordam, olham e falam, poxa, uma tatuagem. Eu tendo a acreditar que isso não tem um grande valor, né, porque é muito bacana você terminar um doutorado e falar, caramba, foram 4 anos de empenho, de luta, né, fazer uma graduação, educar o filho com todas as dificuldades, as alegrias e as tristezas que tem, olhar para trás e falar, caramba, eu dei o meu máximo. Um pouquinho de dor, né, sempre faz com que o símbolo, né, quer seja o símbolo de um filho bem educado, o símbolo de um certificado na parede, ele tenha mais valor para nós. Então eu acredito que esse vício, né, nessa dor, que é uma dor bastante intensa, mas tolerável, é o preço, né, de um símbolo estético, de um símbolo filosófico que você vai carregar para o resto da vida. Eu não gostaria de ter tido as minhas tatuagens surgidas do nada, sem passar por aquele ritual do... caramba, eu lembro daquela dorzinha, mas olha aqui que bacana, tá o nome do meu filho. Então acho que Tem é uma uma região do corpo que dói mais, outros que dói menos. Tem pomada anestésica também. Tem. Eu fiz uma sem, com a outra. Eu lembro de um tipo de dor diferente. Me deu um arrepio por dentro. Com a pomada? Não, sem a pomada. Sem a pomada. Com a pomada alivia um sentiu pouco. Hã? Sentiu alguma coisa? Senti. Acho que não dá para não sentir, ali, né? Porque é intradérmico e tal. Dor do parto é outra coisa. Sabe qual pomada que eu usei? Ballantines. Tomei uma dosinha e falei, vamos lá, pode tatuar agora. Sangue de bois. Sangue de bois. O vinho francês, né? Sangue de bois também, ajuda bastante. Eu não queria dizer, mas Edgar tem tem um símbolo do time, né? Aqui no bração dele, inteirinho aqui, ó. Nunca fiz. Já me deram essa ideia, eu falei, mas de jeito nenhum, velho. É pra dizer que sou santista, preciso tatuar o símbolo do clube, então esquece o caminho. Nunca tive assim, eu nunca não sou tatuado porque nunca tive uma inspiração para isso, enfim. A gente faz uma tatuagem no pezinho do filho e tal, não sei o quê. Não acho significativo isso, mas respeito. Quem gosta, que faça, tudo bem. Alguma pergunta aí de tatuagem, Santana? Não, é sobre outro assunto, sobre o assunto até anterior que a gente estava conversando. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente e ele pergunta o seguinte: até onde vamos conviver com orientações impostas pelo sistema tecnológico que não motiva o contato pessoal? Como debater alternativas em coletividades e organizações sociais? Eu acho que isso já tem sido bastante discutido. Eu eventualmente vou em escolas discutir, pais muito preocupados como é que eles fazem para tirar o filho um tanto do jogo online.
E a gente tem inúmeras alternativas. Eu acho que os pais, as famílias, as escolas, as pessoas já estão se preocupando com isso também e estão tentando já tirar um pouco deste excesso, né? Eu acho que a gente não tem que... tem que tirar tudo do celular, tem que fingir... Eu sou contra. Eu acho que é uma tecnologia que tem que ser usada. Mas usada com parcimônia, com cuidado. E até 6, 7 anos, eu acho que não tem que usar nada. Não precisa, não é necessário, não faz diferença para a criança. Você dá um celular pela primeira vez ou algum smartphone, alguma tela para uma criança de 10 anos, ela em 2 horas descobre como é que usa e te dá aula. Pode ficar perfeitamente sem. E tem jogos. Então, como é que você faz para tirar? Dando alternativas, né? Jogos de tabuleiro, jogos de cartas, encontros, chama as crianças em casa para brincar a tarde inteira. Tem muito jeito. E usar a tecnologia para os ganhos e para os avanços necessários. Eu acho que é uma preocupação, Uriel, tá certo, mas concordo com ele, mas a gente já está tendo esta... Na Folha de São Paulo saiu dia 25 de dezembro do ano passado uma página inteira dos engenheiros de Facebook, da Apple, o Tim Cook da Apple, todos os caras que vivem disto, falando o quanto que eles não deixam entre uma bala e um crack, que o smartphone é quase como um crack, né? Porque ele é viciante, se sabe disso. Então a gente estamos indo, né? Diga, Santana. Uriel, Edgar, eu queria colocar uma questão que é até um assunto muito recorrente aqui no nosso programa, quando a gente fala das mudanças tecnológicas, da evolução das máquinas, que muitos processos são aperfeiçoados que acabam substituindo o ser humano nas linhas de produção, né? Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo do Harari, né? Yuval Harari, que é aquele escritor do livro Sapiens, né? Um breve relato sobre a história da humanidade. E aí ele faz uma comparação que nós hoje em dia vivemos um período semelhante ao que se viveu na Revolução Industrial, que os processos industriais acabaram eliminando uma série de pessoas dos modos de produção, né? E até impulsionou a tal da revolução do proletariado no começo do século XIX, etc. e tal, né? E agora ele diz que estamos nos aproximando da criação de uma classe de inúteis, de pessoas que não têm qualificação profissional, que não encontram espaço no mercado de trabalho, e essas pessoas uma hora vão acabar se reunindo e fazendo uma revolução dos inúteis. Então eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre isso daí. As ideias do Yuval, elas são bastante polêmicas, né? Mas é inquestionável que ele escreve muito bem, né? É um escritor muito sedutor. E mais uma vez, eu acho que o que a gente vai ter que aprender é lidar com o ritmo que é extremamente acelerado da tecnologia. Mas ao mesmo tempo, eu vejo com bons olhos, porque o que pode acontecer é que com o passar do tempo nós vamos diminuir a nossa jornada de trabalho, mas não necessariamente perder a nossa possibilidade de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ainda que os operários eles sejam substituídos por robôs, alguém vai ter que comprar o smartphone, alguém vai ter que comprar o celular, alguém vai ter que movimentar a economia. E muito provavelmente o que vai acontecer é que a jornada de trabalho vai ser diminuída cada vez mais, algum tipo de ganho a população ela vai ter que ter, porque senão a gente vai entrar em colapso, porque essa invasão da tecnologia, essa substituição das pessoas pela tecnologia, ela é irreversível, mas eu acredito também que as disciplinas que hoje estão representadas aqui por mim e pela Gisela, cada vez mais elas vão ser importantes. A disciplina de relações socioemocionais, de relações comportamentais, porque isso a tecnologia não vai fazer por nós. Cada vez mais as pessoas são contratadas no ambiente de trabalho por capacidades técnicas, mas são demitidas por capacidades comportamentais, por falta de habilidade comportamental. Mas aí vem uma pergunta assim, bem complexa. O cara vai procurar a Gisela no consultório ou o Marcelo no consultório e falar o seguinte: eu sou um inútil, né? Não tenho nada que fazer, estou completamente superado, estou completamente, jogado às traças, porque essa revolução aconteceu, não tem mais lugar para mim no mercado, estou desesperado, daqui a pouco vou acabar me suicidando, mas não tenho remédio, não tenho dinheiro para comprar um medicamento aí, um Lexotan da vida, um ansiolítico, qualquer coisa assim, nem tenho dinheiro para pagar você.
Você me atende? Aliás, você falou de suicídio e no Sapiens... Vamos rir para não chorar, né, gente? No Sapiens ele Mas é apresenta para pesado. nós um dado estatístico que é assombroso, é. né? Porque hoje no mundo 350 mil pessoas morrem de mortes violentas, de guerra, de assassinato. 1 milhão de pessoas morrem se suicidando. É muita gente. É muita Tem outro lado interessante que ele fala também, gente, existem mais pessoas morrendo em decorrência por excesso de alimentação ou má alimentação Sim. do que de fome. Sim. Uhum. Hoje se sabe que as áreas, como tudo a transformação, né? A gente sabe que motorista é um trabalho que vai se extinguir em alguns anos, né? Tem carros autônomos, tá certo? E a gente tem grandes mudanças. Então, 2 grandes áreas que são o que os especialistas falam do trabalho do futuro, do presente para o futuro. Uma área de saúde mental, saúde física, tem longevidade, mas a gente tem mais gente querendo se matar, mais portadores de transtornos borderline, transtornos de personalidade, atendimento a idosos, cuidadores. Então, toda a área de saúde, ela ainda é uma área... O curso de psicologia foi o segundo mais procurado nos últimos vestibulares aí do estado, do país todo, não é aqui em Santos, né? E uma outra área que é a área do entretenimento, né? Que toda a produção audiovisual, porque as pessoas têm mais tempo livre, então, e usufruem a quantidade de seriados, de programas de televisão, não é nem televisão aberta ou fechada, porque você já saiu dessa coisa do aberto fechado. Você tem smartphone, você tem tablet, tem televisão que liga, Smart TV. Então, a produção audiovisual é fantástica, é absurda. E qualquer um de nós pode, desde que domine minimamente aí um software de vídeo, né? Então, eu não sei se tem um certo exagero, me parece um certo exagero dessa coisa da inutilidade. Uma coisa é a gente se sentir inútil, outra é a gente ser inútil. Acho que são 2 coisas diferentes. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a sequência aqui do Ponto de Vista. Já, já. Muito bem, estamos de volta na sequência do Ponto de Vista, né? A gente só, continuando essa conversa, uma conversa importante, né? Dramática, né? Substituição do homem pela máquina. Começou lá atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o computador vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, vai influenciar num exame de sangue, vai influenciar num diagnóstico médico e tal. Na época ninguém dava muito conta. Hoje é só isso, né? Vai no médico, ele prescreve lá uma série de exames, você vai, faz, depois ele diz o que você tem. Aí você tem outras áreas, engenharia, né? A questão portuária aqui, por exemplo, né? Quantos funcionários tínhamos aí na mão de obra, hoje não temos, enfim, o porto continua bombando, tem muita gente que trabalha em torno do porto, talvez até mais do que naquela época, só que a pessoa não fica aqui, né? Não fica mais em Santos, o cara pode morar em Manaus, em Miami, na Rússia, ou aqui em São Paulo, e ele atua na área portuária da mesma maneira, ou seja, as coisas estão realmente muito complexas, né? E eu coloquei aqui, no anterior, batendo um papo aqui com a Gisela, com o Marcelo e com o Santana, sobre um artigo do Rui Castro, né, sobre o futebol. Antigamente, a torcida de um time para um lado, a torcida do outro time para o outro, num clássico, por exemplo, né, ficava aquela torcida, aquela coisa e tal, cruzava uma bola, o cara entrava de cabeça, gol do seu time, né? Você comemorava, pulava, abraçava o pai, abraçava a mãe, um amigo, o cara que você nunca viu na vida, pulava, tá, 2 quando para cima, o cara descia, abraçava você e tal. Era uma festa. Hoje, você só pode comemorar o gol do seu time se a máquina permitir, né? Porque se comemora o gol do seu time, mas a máquina pode dizer não foi gol. Aí ela fala, milimetricamente o pé do cara estava atrapalhando. A unha do dedão. Isso me revolta, isso me deixa revoltado, entende? Bom, teve um jogo no Pacaembu, Santos e Vasco, foi o 2º ou 3º jogo do Campeonato Brasileiro agora, né? E o Santos fez 1-0 e tal, não sei o quê, até um gol por cobertura do Pituca. E aí o Vasco empatou, né? Eu falei, pô, já fiquei irritado e tal com o empate do Vasco, e de repente parou a coisa, ficando... Veio o VAR e disse que não valeu o gol do Vasco. Aí foram mostrar o lance, tinha o pé daquele centroavante argentino que estava no Vasco, e que agora não está mais, já saiu, né? O pé na frente e tal. Então, milimetricamente era impedimento. Aquilo me deixou irritado. Mais irritado do que eu estava. Falei, pô, foi gol contra o meu time. Mas, porra, como você não pode tirar esse clima do futebol? Você não pode dar impedimento num lance daquele. Então, o título do artigo do Rui Castro era o futebol objetivo, não é? Eu acho que futebol do absoluto, perdão, futebol do absoluto. Então, eu acho que nós estamos caminhando para o mundo absoluto.
Entendeu? Vai acontecer assim, o cara tá problema e tal, pode ser que seja um caso aí, vamos dizer, de depressão e tal, não sei o quê. Tchum, depressão, toma não sei o quê, fica em casa um dia, vai o dia tomar sol e tal, não sei o quê. O computador disse que essa é a sua receita. Até logo. Então, não tem uma psicólogo, não tem uma psiquiatra. O cara atropelou uma pessoa no meio da rua. A pessoa não morreu, está passando mal no hospital. Pode ser que morra. Bom, então é o seguinte, pode ser que morra, diz a lei, vai ficar preso durante 15 dias enquanto a pessoa não se recuperar. Se a pessoa morrer e tal, é criminoso, é assassino, está condenado a 20 anos de prisão. Nós estamos caminhando para uma coisa meio assim. Entendeu, Gisela? Então, eu também acho que você está meio Harari, meio você exagerado. Acha que eu tô meio exagerado? Que nem o Yuval Harari. Porque, assim, tanto o direito como a psicologia tem uma dose... psiquiatra junto, que é médico. Psiquiatra, sim, que é médico, mas tem uma subjetividade. A psiquiatria, ela é subjetiva. Tanto que a relação transferencial, Ela vai deixar de ser. O futebol também era subjetivo. O meu pai, você estava falando disso, sabe que me veio, mudando um pouquinho, mas que me veio, o meu pai morreu em 2013, mas ele falava assim, antigamente o atleta que fazia o gol, ele comemorava feliz, né? O símbolo do Pelé correndo e dando um soco no ar de alegria. Hoje os goleadores têm raiva. E eu passei a prestar atenção nisso, o cara pega a camisa e beija, ele tem raiva do quê, não é? Ele devia estar leve, só feliz, não é uma coisa leve. Tanto que eu lembro de assistir Santos e São Paulo, final do Paulista no Morumbi. Acho que foi a única vez na minha vida que eu fui no Morumbi ver jogo de bola. 500 anos até 79, boa parte aqui não era nem nascida. E era Santos e São Paulo e eu fiquei encantada de ver a torcida. Tinha um São Paulino e um Santista na minha frente. Era recém-nascido, claro. Colo meu pai. Eles ficavam tirando sarro um do outro o jogo todo. Eu mal vi o jogo porque eu ficava prestando atenção na gozação, na brincadeira. Não tinha espancamento, não tinha as pessoas se trucidando. O esporte era uma festa, claro que tinha rivalidade, gozação, mas ficava muito mais na gozação. Hoje as pessoas se matam. Se matam. Né? Então, quando você fala disso... O mundo do absoluto, você quer dizer de certezas. E aí eu fico bastante assustada. Porque se tem uma coisa que me assusta é ter certeza. Eu acho que as pessoas que têm certeza são perigosas. Mas eu acho isso lamentável. O exemplo do futebol do Rui Castro, acho que serve para a gente colocar algumas discussões. Meu Deus do céu. Tira a espontaneidade, espontaneidade. Né? Pô, o gol foi contra o Santos Futebol Clube, foi contra o meu time do Vasco. Mas me deixou irritado, irado aquela situação de você anular o gol do Vasco por causa do pé do centroavante do Vasco, que fez a parede, fez a tabela com o jogador que concluiu, que fez o gol, e você anular o gol por causa disso, você entende? Você sabe, Edgar, eu acho que eu divido contigo essa melancolia, porque isso aconteceu também no surf. O surf sempre foi um esporte muito poético, mas a partir do momento que começa a existir um profissionalismo e que começa a existir muito dinheiro, um dedinho pode fazer a diferença, né? Então, acho que a gente vai ter que arrumar um outro esporte para poder se divertir, para poder brincar, porque a coisa vai tomando dimensões muito sérias e a tecnologia ela vai, de certa maneira, tirando a poesia, né, desse esporte. Tirando a poesia. O futebol sempre foi muito poético, a gente sempre foi muito gozador. Né? E a partir de agora, com a tecnologia, né, essa poesia ela vai perdendo espaço. É o que está acontecendo no surf também, que sempre foi um esporte muito agradável, mas ele está movimentando milhões e milhões de dólares, ele começa a adquirir uma seriedade muito grande, muita gente injetando dinheiro, a coisa fica séria, deixa de ser gostoso. Curiosamente, os nossos atletas do surf começaram a se destacar agora há pouco tempo, né? Sim. O Medina tem dois títulos, bicampeão, O Medina né? tem 2 títulos bicampeão, mundiais, e o Mineirinho... o Adriano 1, e esse ano a probabilidade de sair mais um brasileiro, o Felipe Toledo ou o Ítalo, é muito grande. Muito grande. Curiosamente, né? Santana, alguma coisa aí, não? Eu quero colocar mais uma linha na fogueira aí. Novamente, recorrendo ao Yuval Harari, eu peguei um aspecto muito interessante, que ele fala que o que diferencia o Homo sapiens de outras espécies, e por isso que o Homo sapiens domina o mundo até hoje em relação a outras espécies, é a capacidade de acreditar em coisas abstratas, em coisas fictícias, né? Que seriam Deus, né? Divindades, o dinheiro, corporações, instituições, né? E as outras espécies acreditam em coisas concretas, né? Objetivas, né? Por exemplo, ele faz até uma comparação entre o homem e o chimpanzé. Se você oferecer
dólares por um chimpanzé e fala assim, ó, com isso aqui você pode comprar uma dúzia de bananas, o chimpanzé vai ignorar, não vai acreditar naquilo. Ao passo de que o ser humano, até pelas relações simbólicas que ele estabeleceu, ele vê que dá importância ao dinheiro, dá importância a divindades, dá importância a uma empresa e assim por diante, né? Então eu queria saber de vocês até que ponto isso é bom e até que ponto isso é prejudicial para a nossa vida, inclusive na nossa vida em sociedade. A próxima vez que vocês me convidarem, vocês avisam que o Marcos está todo inspirado, filósofo. É claro, ele está com as questões existenciais intensas. Eu vi que hoje ia ser chumbo grosso aqui, então eu já me preparei aqui, né? Então, isso é uma característica fantástica, porque isso não sou eu que falo, né? A história da religião, a religião veio para controlar comportamento. E tudo que a gente não consegue explicar por uma razão óbvia, por que você foi atropelado quando você atravessou aquela rua, era o seu destino, era o seu karma, ou foi uma sorte, ou um azar, ou uma coincidência, as respostas podem estar se você acreditar em outra vida, num karma, num determinismo espiritual, alguma coisa assim, né? Então, isto eu acho que é uma das principais características que ao mesmo tempo são um grande alento, são um grande problema. Porque na medida em que você justifica tudo e qualquer comportamento por forças com as quais a gente convive, mas não tem controle, que a gente está à mercê delas. Outro dia tem um contar do Caligares, que é um psicanalista, que todo mundo citando todo mundo, hoje está bom o negócio, né? Eu gosto muito dele e ele fala assim, por que tem que ter um valor, a gente vive para quê? E ele acha, como ateu que ele vive pela própria vida. Que o valor da vida está em vivê-la aproveitando, ele define felicidade como a capacidade de você ter a maior gama possível de experiências emocionais, das mais dramáticas e intensas no mau sentido e no bom sentido. Que a vida por si só deve valer a pena. Não precisa ter uma razão transcendente na visão dele para a gente viver, né? Então, esta capacidade é uma capacidade que muda mundos, né? Que incita guerras, que é só humana, da abstração, do simbolismo, desta conexão com o divino, que é uma fé. Macaco não briga com macaco, leão não briga com leão, girafa não briga com girafa. À toa, não. Nem outra espécie, né? Nem outra espécie, não é. Há leão contra tigre. Os predadores, né? Predadores, entre si, não sei se o leão briga com o tigre, acho que briga, né? Não sei. Também não sei. Olha, eu já fui outrora um ateu não muito convicto e hoje eu relativizo bastante isso, apesar de não ser um indivíduo extremamente religioso. Eu acredito que a religião é importantíssima, foi importantíssima e continuará sendo por muitos anos para o ser humano, porque trouxe algum tipo de normas de conduta, né? A gente fica imaginando a bagunça que deveria ser antes de Moisés descer com os 10 mandamentos e falar, gente, vamos colocar ordem aqui. E o cérebro da gente ele é adaptado não só para trabalhar com conceitos lógicos, mas com conceitos simbólicos também. E eu acho que muitas vezes a gente se apressa a criticar a religião, quando por exemplo, a gente critica o cristianismo com base num período da Inquisição, e acaba esquecendo, né, que para julgar talvez a Igreja Católica, o cristianismo, a gente não pode julgar pelos traidores, a gente tem que julgar pela história dos santos, né, pela caridade, por todo o benefício que de fato o cristianismo e outras religiões trouxeram para nós. A exceção não é a regra, é isso? A exceção não é a regra, a mesma coisa que julgar a história da arquitetura com base nos prédios que desabaram. Lógico. Então, acho que a gente precisa relativizar muito isso, porque de certa maneira muita coisa foi erigida em nome da religião e nós continuamos criando mitos, né? O próprio Harari, ele cita a Peugeot, né? Logo no comecinho ele fala o que é a Peugeot, o que é uma empresa, um CNPJ. É uma empresa que a gente cria para facilitar a nossa vida, uma pessoa que nós criamos para facilitar a nossa vida, porque se eu sou um empresário com um CPF, estou fazendo tamanco, você compra o meu tamanco, torce o pé, você vai me processar. Então como é que a gente vai resolver isso? A gente vai criar uma pessoa fictícia, processe essa pessoa, né? E dessa maneira o empreendedorismo ele é bastante estimulado, né? Então o cérebro da gente ele é muito rico em criar simbolismos que nos são úteis. Nesse ínterim a gente muitas vezes pode incorrer em erros como dos detratores da religião, né? Mentoria educacional para graduação no exterior. Tá fina aqui a doutora Gisela Monteiro, hein? De que se trata, hein? Por favor.
Então, a pessoa não tem mais o que fazer na vida, né? É verdade. Eu tenho um consultório, estou aqui montando o curso de Psicologia da Santa para funcionar em 2020, se Deus quiser. Estamos caminhando aí. E a gente tem, por conta de uma experiência pessoal, né, em graduação no Canadá, não é em qualquer lugar do exterior. A gente está montando, eu e uma colega, Geire Amaral, que é a coordenadora pedagógica do inglês aí da escola Maple Bear, que ela criou um método de inglês, né, para ensinar inglês, e a gente se juntou para oferecer esse serviço de mentoria, de acompanhamento, de orientação para alunos que queiram fazer graduação no Canadá, né? Então, se alguém tiver interesse, a gente vai lançar isso com mais cuidado, capricho, carinho, em agosto. Estamos preparando aí uma coisa mais organizada, mas só estou lançando esta ideia que é um novo serviço e também mentoria para escolas bilíngues, para esse bilinguismo que tem surgido, que é uma tendência, né? Em São Paulo, quase todas as escolas particulares têm período ampliado e algumas escolas têm dificuldade com professores de inglês na condução do comportamento da molecada. Então, a gente também está fazendo uma assessoria nessa área. Então, era só esta novidade, a primeira vez que estamos falando do assunto, que a gente acabou de se juntar aí para organizar esse serviço que estou divulgando aqui no seu programa. E agradeço. Está crescente essa coisa, né, dos mini jovens classe média aí que estão migrando aí para estudar nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países, né? O Canadá, a vantagem dele é o dólar ser um quarto, né, mais barato do que o dólar canadense. O dólar americano está em torno de R$4, o canadense está em torno de 3, o que faz uma grande diferença no custo, né? E é um país que tem regras mais simples e objetivas e claras do acesso na graduação. A gente tem universidades pequenas, médias e grandes, que o custo acaba sendo como se você fizesse uma particular em São Paulo, por exemplo. Precisa de gente, né? Precisa de gente, eles têm uma... E a vantagem de lá, a gente tem... Não dá para a gente desprezar a qualidade da nossa universidade particular e pública aqui. A questão é o trabalho depois, né? A colocação no mercado de trabalho, você tem possibilidade de ficar lá 2 anos depois de ter graduação. Então, isso que é um atrativo, né? Francês ou inglês mais frequente lá? Inglês, né? Inglês francês ainda. É bem a costa leste, é pouca... O resto do Canadá é... Tudo inglês. Muito bem, por que será, né? Muito bem, estamos fechando o ponto de vista. Quero agradecer aqui ao Marcelo Arias, obrigado pela participação, espero que retorne em outras oportunidades. Gisela também já é habituê aqui do programa e o Santana está diariamente conosco. A gente com você sempre de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, reprise do ponto de vista às 8 da noite aqui na Santa Cecília TV, né? Valeu, gente. Obrigado, tchau.